Muito bom dia, Val. Adorei essa notícia que você trouxe aqui, né? Porque é importante quando a gente traz dados assim para entender alguns diagnósticos. E uma pesquisa já revelou que o sistema imunológico pode sim ajudar a explicar casos graves de depressão, não é isso? Bom dia, bem-vindo aqui ao programa. É isso, bom dia, Suiane, Nayana, toda a audiência que acompanha o Revista. A gente sabe que a depressão, Su, é uma das doenças que mais cresce, infelizmente, no mundo. E ainda há muito que se entender a respeito dessa doença, que infelizmente acomete aí, como eu disse, pessoas ao redor do mundo inteiro. E o Brasil entra com um dos dados mais alarmantes no que se refere a casos notificados. E agora esse novo estudo mostra, inclusive, que alguns tipos específicos de depressão, marcado por sintomas atípicos e, em alguns casos, episódios psicóticos, podem sim ser melhor compreendidos através do sistema imunológico. Para entender melhor esse quadro, os pesquisadores eles recorreram a uma combinação pouco usual de técnicas, reunindo análises do sangue, proteínas e até mini-órgãos cerebrais, chamados aí organoides. Os resultados mostram que o sistema imunológico desses pacientes estava em alerta. Algumas proteínas relacionadas à inflamação e ao funcionamento dos neurônios apareceram aí alteradas no sangue, que inclusive trouxe então esse resultado. Quando os cientistas analisaram as células de defesa, encontraram um padrão semelhante. Neutrófilos e monócitos, que atuam na resposta rápida do organismo, exibiam ali genes de inflamação muito mais ativados em comparação com pessoas saudáveis. A parte mais impressionante veio, de fato, dos organoides cerebrais. Usando células aí dos próprios pacientes, o grupo produziu estruturas que reproduzem as primeiras etapas de desenvolvimento do cérebro. Esses organoides cresceram menos e mostraram alterações importantes em genes ligados ao desenvolvimento neural. E aí nas imagens, inclusive, que foram compartilhadas no artigo, esses organoides dos pacientes ficam visivelmente menores ao longo do cultivo, sugerindo aí uma vulnerabilidade biológica desde o início da formação cerebral. Então é realmente os estudos, né? A gente vê inclusive aí nas imagens a diferença de um cérebro depressivo, de uma pessoa que está no quadro depressivo, para uma pessoa que está saudável, né? Que está bem de saúde. E aí, de fato, é a ciência, é o estudo, os cientistas buscando explicações de fato para entender um pouco mais sobre a depressão e sobre as doenças que acometem o nosso cérebro, que ainda são, de fato, uma grande dúvida, um grande mistério de quando começa, de quais os sintomas, de o que leva a pessoa a estar em um quadro depressivo. Ainda há muitos mistérios a respeito de como, de fato, se dá desde o início a formação ali dos primeiros sintomas até aquele quadro mais grave, mais severo de pessoas que estão em quadros de depressão. Isso, é um estudo. Né? Um estudo realmente muito importante, viu, Val? É a ciência avançando cada vez mais. E esse estudo, acredito que a importância dele é para nos mostrar o futuro do tratamento para a depressão, que agora a gente pode contar também com terapias para o corpo e não só para a mente. Coincidência ou não, estava conversando ontem, inclusive, com uma médica que é da medicina regenerativa, e a gente conversava justamente sobre isso, né? Ela me trazia dados estatísticos já de outros países que já trabalha a depressão dessa forma. Ela disse que em algum momento da vida o nosso corpo para de produzir certas substâncias e que a medicina regenerativa traz justamente isso, a reposição de substâncias que muitas vezes afetam, né? As pessoas não olham para a raiz do problema e já começam a medicar com antidepressivo e tudo, e muitas vezes é só uma falta de alguma substância, de alguma vitamina, um ajuste ali na sua qualidade de vida que pode te trazer resultados incríveis. Então, achei muito importante esse olhar atento, mais atento para a raiz do problema, para onde vem mesmo. Não é mesmo, Nay? Verdade, viu? Eu fico pensando a respeito de como iríamos tratar essa doença, visto que ela também pode ter um desenvolvimento multifatorial. Além das questões neuroquímicas, como a Suiane apresentou, desregularizadas, que podem gerar a depressão, tem também as questões traumáticas do psique, que acabam gerando marcas. Os estudos que trazemos agora, através dessa notícia, são fundamentais para entender
quando usar o devido tratamento específico, dependendo de como a doença se instalou. Mas a gente, por enquanto, está na expectativa e nas descobertas. Precisamos usar o que já sabemos. Depressão não é frescura e precisa de tratamento. A terapia é fundamental e também um acompanhamento médico, medicamentoso, quando muito bem indicado. A verdade é que uma sociedade extremamente cansada, ocupada demais, que não vive nem um pouco de tranquilidade, não pode ter mentes saudáveis. Esta pesquisa é fundamental para que a gente tenha no futuro tratamentos para a depressão, mas também é fundamental que cada um de nós possamos avaliar a nossa vida de um ponto de vista mais interno e entender o que eu posso fazer por mim para que eu caminhe de uma maneira melhor. E eu tenho certeza que tudo isso, engajado com as descobertas científicas, com essa autorresponsabilidade e também com a responsabilidade com o outro, vai fazer da nossa vida uma vida mais tranquila. E é claro, muita fé para continuar a nossa caminhada aqui na Terra, não é isso, Valdeluz? É verdade, viu, Nayana? É importante a gente entender um pouco mais de como funciona a mente humana, ainda é um grande mistério. Afinal de contas, né, anos e anos de estudo, a gente ainda não consegue compreender totalmente o que se passa aqui dentro dessa nossa cabecinha. Parece que quanto mais a gente avalia e vê, Suiane, mais coisas a gente descobre e parece que não tem fim. Tanta coisa que a mente humana pode projetar. E é isso, vamos seguir aí estudando, entendendo e tomando decisões conscientes para que a gente possa ter essa saúde mental preservada. E olha, os pesquisadores afirmam, né, que a gente não usa nem metade do nosso cérebro. Então, que bom que a ciência vem avançando, trazendo esse tipo de resultado, porque, de repente, um caso grave pode ser estudado e pode ser desenrolado, né, tratado dessa forma. Isso, Iane. Buscando aí essa falta de alguma substância no corpo. E a gente já teve a primeira cirurgia no mundo para tratar a depressão. Ela já aconteceu. E é uma doença que nunca antes havia sido tratada de maneira cirúrgica. E nós já tivemos aí, você pode pesquisar sobre esse assunto, essa cirurgia já aconteceu. Então, o avanço nos tratamentos estão acontecendo. E essas pesquisas vão dando sinais de que caminho a ciência vai seguir para tratar a doença. Que impactam diretamente na qualidade de vida aqui do ser humano, né? Agora,